A carta não deixa claro a que tendência prejudicial ela está se referindo. Tenho quase certeza de qual é. Não tenho certeza se devo te contar isso ou não, ou esperar para ver se você consegue perceber do que se trata. Desculpe, onde podemos baixar a versão mais recente? Você pode baixar a versão mais recente. Vou postar um link aqui. Tem um, acho que a gente colocou em todos os e-mails. A gente inclui um link onde você sempre pode pegar. Então você sempre pode saber que antes de cada aula é só pegar lá. Aqui está. Esse é, pelo menos eu acredito, esse é o link. Tente esse e espero que funcione. Ok, está abrindo aí para você? Ok. Na verdade, sabe de uma coisa? Antes, me dê um segundo, pessoal. Deixa eu garantir que compartilhei do jeito certo. Aqui. Um segundo. Eu não consegui baixar, estava me dando uma cópia de arquivo privado. Beleza? Até agora eu não consigo baixar porque é um arquivo privado. Beleza, estou verificando. Só um segundo. Beleza, o que eu acabei de enviar é o que você não conseguiu baixar. Beleza, esse aqui vai funcionar. É por isso que eu estava conferindo. O segundo vai funcionar, pessoal. Beleza. Isso deve funcionar. Acho que é 102 a 10.103, 103. Ok, isso vai ser realmente importante. Carta! Então, pela graça de Deus, 25º dia de Shabat, 1986. Uau, saímos dos anos 50, 1986, Brooklyn, Nova York. Saudações e bênçãos. Isto é para confirmar o recebimento da sua carta de 26 de janeiro, na qual você escreve sobre um problema sério. Veja, o Rebbe não menciona o problema. Como pedido, lembrarei de você em minhas orações para que seus desejos se realizem para o bem. Agora, o Rebbe começa a abordar o problema sério. Embora todas as bênçãos venham de Hashem, espera-se que um judeu faça o que é necessário na ordem natural que o Rebbe vai estabelecer. Como provavelmente já tivemos a maioria, se não todos esses pontos em cartas anteriores, existem certas verdades que devemos abordar tudo na vida com elas, e quando fazemos isso, sabemos que estamos lidando com a questão de forma adequada. Negando essas verdades, não lidamos adequadamente com a questão, e o Rebbe vai estabelecer. Mesmo que isso seja um problema sério, e eu não sei se eu chamaria de, a pessoa acho que definiu isso como um problema, mesmo sendo um problema sério. No entanto, as verdades de como olhar para tudo não deveriam mudar só porque algo talvez seja esmagador. Então o Rebbe continua. Embora todas as bênçãos venham de Hashem, espera-se que um judeu faça o que é necessário na ordem natural. Todas as bênçãos vêm de Hashem. Ponto número 1. Ponto número 2 é que um judeu precisa fazer o que é necessário na ordem natural. Que Deus projetou no mundo para provocar e criar o que chamaremos de um recipiente para receber as bênçãos. Então, enquanto as bênçãos vêm de Deus, Deus diz, eu preciso que você faça algo, ou eu quero que você faça algo. E quando você faz isso, isso trará a bênção para você. Então, a bênção que você tem, mas está em... como eles chamam, está em custódia, está sendo retido no que diz respeito ao referido problema. Portanto, em relação ao seu problema, você certamente sabe que existem médicos e psiquiatras que tratam disso e têm sido bem-sucedidos em muitos casos.
Então, claramente, é um grande problema, porque o Rebbe está escrevendo que as pessoas, que isso é tratável em muitos casos, ou seja, ou eu não deveria dizer que é tratável em muitos casos, é tratável, e eles conseguiram tratar com sucesso em muitos casos. O ponto é que a natureza disso, a ordem natural que Deus designou para certas coisas é essa. Você precisa buscar certos tipos de ajuda, que podem ser ajuda médica, pode ser ajuda psiquiátrica, que na verdade ambas são médicas. Precisamos entender que é nossa responsabilidade agir. Não basta sentar e esperar que Deus cure sem ir ao médico. Não, Deus diz, sim, eu vou te curar e este é o processo da minha bênção que vou te dar. Isso ocorre pelo uso da ordem natural de resolução das coisas no mundo. Enquanto sabemos, e isso é algo muito desafiador para nós, enquanto sabemos que a bênção está vindo para mim, não do processo natural que você está seguindo. Eu conheço vários casos de pessoas que tiveram esse problema, mas eventualmente superaram, se casaram e criaram uma família. Ok, de novo, sem mencionar o problema. Talvez você tenha descoberto qual é o problema, e se quiser discutir isso em breve, fico feliz em fazer isso. Enquanto estamos nesse assunto, gostaria de deixar claro que acho que discutir qual é o problema no final da carta será mais útil depois. Temos todos os argumentos muito convincentes, na minha opinião, que o Rebbe apresenta enquanto fala sobre esse assunto. Gostaria de esclarecer um equívoco que levou algumas pessoas à confusão e a conclusões erradas. Então agora o Rebbe vai expor essas diferentes verdades que são muito importantes de se saber. O equívoco vem do argumento de que já que algumas pessoas nascem com esse problema, isso deve ser algo natural. Então existe essa ideia que muitas pessoas acreditam de que se você nasce de uma certa maneira, é isso que você é. E, portanto, não é um problema. Deve ser aceito, deve ser aceito. Essa é a forma como a pessoa é. Portanto, não pode ser considerado errado ou um pecado na mente das pessoas porque elas nasceram assim. E, portanto, não há necessidade de fazer nada para mudar isso ou, de qualquer forma, não é um problema sério. Não há necessidade de fazer nada para mudar isso, mas pelo menos, se não mudar, então não é grande coisa. Porque essa é a sua essência, o que você espera dessa pessoa. É assim que eles são, é isso que o Rebbe está dizendo. Esse é o equívoco que muitas pessoas têm de que se alguém nasce com um problema, não é um problema, é a pessoa, é assim que ela é. E, portanto, não é um problema que essa abordagem seja totalmente sem fundamento. Você vê como o Rebbe escreve de forma contundente, como ele costuma fazer. Ele basicamente está dizendo que essa abordagem, o que acabamos de falar, esse equívoco não tem absolutamente nenhum fundamento. Isso é evidente, pois a Torá, como sabemos que isso não tem fundamento? Então, a única maneira de sabermos disso é por Hashem, por Deus, e como saberíamos o que Deus diz sobre algo? Nós olhamos na Torá, que foi o que Deus nos deu, é chamada de Torá Shaim, a Torá da vida, e Torá Emes, a Torá da verdade, porque ela é o nosso verdadeiro guia na vida cotidiana, e a Torá declara isso. Se entregar a isso, a esse problema, ou tendência que essa pessoa tem, ou até mesmo ficar pensando nisso mentalmente, que, aliás, está associado ao estudo de hoje, o estudo diário do Tânia em nosso estudo de Shidas. É uma grave violação do mandamento de Hashem. Portanto, também fica claro que o problema é controlável. Então o Rebbe diz, em primeiro lugar, que está claro que este é um grande problema. Por que é um grande problema? Porque Deus nos diz para não praticarmos esse comportamento. Então, mesmo que essa pessoa tenha nascido com uma tendência muito forte para esse comportamento, isso não muda a verdade de que esse comportamento é proibido para um judeu fazer. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo. Portanto, fica claro que o problema é controlável agora, diz o Rebbe. Outro ponto. Ponto número 1. Deixe-me reiterar. O ponto número 1 é que não modificamos a verdade com base nas circunstâncias. A verdade continua sendo a verdade. Não importa o quão difícil a vida possa ser para mim, isso não muda a verdade. Não importa o quão difícil seja para mim, talvez, seguir uma verdade que Deus nos diz, isso não muda a verdade. Isso por si só e sozinho
Se pudermos adotar isso, seremos de um grupo muito pequena porcentagem da humanidade, porque essa é a natureza dos seres humanos. Nosso viés de nos proteger e defender é tão grande que modificamos e alteramos a verdade por causa das nossas circunstâncias. Primeiro ponto do Rebbe: verdade é verdade. Se a Torá diz que algo é proibido, então é proibido. Mas eu praticamente não consigo viver sem fazer essa coisa. Ok, você tem um desafio, você tem um grande desafio nas suas mãos. Tudo bem, respeitamos esse desafio e entendemos sem te condenar. Só estou acrescentando isso agora, certo? Mas isso não muda o fato de que o comportamento é um problema. O Rebbe vai além e destaca outro ponto importante a entender. Portanto, se Deus nos ordenou que algo está errado, é algo que não devemos fazer. Portanto, também fica claro que o problema é controlável, pois se estivesse além do controle humano, Hashem não teria feito disso um pecado. Deus não nos diz que certas coisas são pecados se estiverem além do nosso controle. Quão ridículo seria para o Deus Todo-Poderoso, o Ser Infinito, nos dizer que não podemos evitar algo que não conseguimos controlar? Isso seria ridículo, absolutamente ridículo, certo? O fato de que o problema pode ser em grande parte congênito, o que novamente significa que o problema existe desde o nascimento. O Rebbe está repetindo isso porque realmente eu acho, a sensibilidade que nós, como seres humanos, temos. Se eu nasci assim, é isso que eu sou e não posso controlar. O Rebbe diz, não. Mesmo que o problema seja em grande parte congênito, isso não muda nada. E o Rebbe prova isso de forma muito simples. Para mim parece muito simples e você me diz o que acha. Diariamente nascem crianças com tendências e impulsos inatos, alguns bons e outros ruins. Por isso, os seres humanos precisam ser treinados e educados. Aliás, o mais fascinante é que, pelo menos na minha observação, as mesmas pessoas, os mesmos movimentos que dizem para as pessoas que elas são perfeitas do jeito que são. E se você tem essa tendência, tudo bem, certo? São as mesmas pessoas que também têm essa ideia de que não deveríamos ensinar valores aos nossos filhos, eles deveriam descobrir sozinhos. Ambos são muito perigosos, e o Rebbe vai deixar isso muito claro. Todos os dias, crianças nascem com naturezas e tendências ou impulsos inatos particulares, alguns deles bons, outros ruins. É por isso que os seres humanos precisam ser treinados e educados. Isso significa que nós, como pais, temos a responsabilidade de não dizer aos nossos filhos, bem, se você acha que isso está certo, então está certo. Não, isso está errado. Você não pode fazer isso, pois é preciso desenvolver e fortalecer as características positivas e eliminar as negativas. Porque todos nós fomos criados com características boas e ruins. E precisamos ser criados ouvindo que devemos enfatizar as boas e controlar as ruins. O Criador dotou os seres humanos da capacidade de melhorar e, de fato, até mesmo de mudar seus traços naturais. Vou até te contar isso, que uma das formas como definimos o propósito da filosofia hassídica, quando digo nós, quero dizer os rabinos de Lubavitch, certo? Uma das principais explicações do propósito da filosofia hassídica é Lishani Midossav Hativim. Mudar as tendências naturais de uma pessoa, esse é um dos principais propósitos da filosofia hassídica, como o estudo do Tânia. Um dos principais propósitos é ser capaz de mudar nossas tendências, o que significa que sabemos claramente que temos tendências que não são saudáveis. E, aliás, se houver alguém aqui que não conseguiu identificar em si mesmo uma tendência que não seja saudável, eu adoraria te conhecer muito melhor. Porque ainda não conheci alguém que não tenha tendências naturais. São tendências não saudáveis com as quais você nasce sem culpa, pois já fazem parte de você. E o Rebbe diz, um exemplo disso é a cleptomania. Alguém que tem uma tendência a roubar
Existem certas pessoas que crescem com isso, né? O Talmud fala sobre isso, sobre um grande rabino que tinha essa forte tendência a roubar. E a mãe dele foi aconselhada por um grande rabino, quando ele ainda era um garotinho, sobre o que fazer para garantir que ele consiga manter o controle sobre essa tendência. Costuma-se reconhecer que a cleptomania é um impulso muito compulsivo, certo? E provavelmente todos nós temos certos impulsos compulsivos, espero que não tão intrusivos e prejudiciais quanto a cleptomania, mas todos nós temos, sabe, alguns desses impulsos. Mas ninguém vai sugerir isso porque provavelmente é algo inato e extremamente difícil de resistir. Ninguém vai sugerir isso. Porque a pessoa nasceu com essa tendência e é uma tendência tão forte que é muito difícil de mudar. O cleptomaníaco deveria ser informado de que está tudo bem roubar, que não há nada que possa ou deva fazer a respeito e assim por diante. Nós nunca diríamos uma coisa dessas. E isso, para mim, é um ponto tão forte, convincente e muito simples que o Rebbe está fazendo. E claro, ele pode usar muitos exemplos. E eu diria que o melhor que cada um de nós pode fazer é usar o nosso próprio exemplo de alguma tendência não saudável que temos dificuldade em controlar. Da mesma forma, no caso de alguém que nasce com tendência a destruir coisas, ser muito prejudicial ou ter natureza agressiva. Agora estamos falando de coisas que são um pouco mais comuns. Ou com uma propensão a enganar ou mentir, ou qualquer outro traço inato que seja considerado repreensível. Nenhuma sociedade normal diria que, só por alguém nascer assim, deve poder viver conforme seus desejos e tendências naturais. Você não vai dizer, bem, se é assim que você nasceu e essa é a sua tendência, isso não é algo que realmente possamos controlar. Então, viva a vida, aproveite e faça isso. Pelo contrário, tudo deve ser e é feito para ajudar os indivíduos a superar seus problemas neurológicos, sejam eles quais forem. Seja qual for o problema, e pode ser neurológico. Tudo bem, mas isso não torna o comportamento saudável e nós não vamos aceitar isso, certo? Nós vamos reconhecer que você tem um grande desafio a superar. Vamos reconhecer isso plenamente e dar espaço para isso na medida em que a sociedade puder. Vamos fazer o possível para te ajudar. Não é preciso dizer que quem sofre disso ou de outros problemas neurológicos pode perguntar por que Hashem criou um impulso tão compulsivo que está em contradição direta com seu código moral. Por que Deus me daria a tendência de fazer coisas que estão em contradição direta com o seu código moral? E, aliás, posso te dizer que as tendências que eu tenho, certo, estão em contradição direta com o que Deus quer. E é um grande desafio para mim, muito difícil de superar. Por que ele me afligiu se quero cumprir plenamente seus mandamentos? Agora, alguém pode dizer, Deus, eu quero fazer o que o Senhor quer. Eu quero ser um bom servo de Deus. Cumpro o propósito que o Senhor me deu neste mundo, sendo um bom agente teu. Por que o Senhor me daria um desafio tão enorme que às vezes parece quase impossível de superar, não é? O Rebbe diz que alguém pode fazer essa pergunta. Eu acho que, sabe, qualquer pessoa que pensa faria isso. Nenhum ser humano pode responder a essas perguntas que só Hashem, o Criador, pode responder. Nós realmente não temos uma resposta para essa pergunta, especialmente quando é um desafio muito grande que a pessoa realmente luta para conseguir controlar. Não temos uma resposta, não sabemos o motivo. Deus dá diferentes tendências a cada pessoa. Temos ideias gerais, mas não explicações específicas, como por que foi Aryeh Weinstein. Dada uma tendência específica, isso pode levar a vida inteira dele, ou até mais, para realmente conseguir controlar totalmente. Uma observação pode ser sugerida em relação à pergunta, por que eu? Então o Rebbe faz uma observação. Ele não está dando uma resposta. Ele está dizendo que nós não temos a resposta. Mas aqui está uma observação. Se um indivíduo passa por uma situação particularmente difícil ou desafiadora, pode-se supor que Hashem lhe deu poderes extraordinários para superar essa dificuldade extraordinária, diz o Rebbe. Uma coisa que podemos observar é que, seja qual for o desafio que Deus dá a alguém, ele também dá a capacidade de superá-lo.
Caso contrário, por que ele nos daria o desafio? Como já apontamos antes, por que Deus diria que algo é proibido e depois nos colocaria em uma situação em que é impossível cumprir isso? Então isso significa que se Deus dá a alguém uma tendência avassaladora, isso quer dizer que essa pessoa tem a capacidade de superá-la, o que significa que ela tem uma força enorme. Vou te dar um exemplo. Havia um jovem que foi até o Rebbe. Eu acredito que a situação era que ele era um Cohen e ficou noivo de uma moça com quem um Cohen não pode se casar. Um Cohen tem restrições, pode ser a Makohan. Eu sou Cohen, sabia? No primeiro casamento não é tão complicado, mas quando a pessoa envelhece pode ser um desafio. Talvez não tanto no mundo de hoje, mas ainda assim muito no mundo de hoje, porque devido às restrições, um Cohen não pode se casar com certas pessoas. Então esse homem foi até o Rebbe e contou ao Rebbe que, sabe, ele está apaixonado por essa garota e ele é um Cohen. E o Rebbe disse a ele, eu tenho inveja de você. Foi isso que o Rebbe disse a ele, eu tenho inveja de você. O Lubavitcher Rebbe, o grande mestre espiritual de uma geração, que é extraordinário, além de qualquer explicação e além até da nossa compreensão. Diz para esse judeu que eu sou, e não acredito que ele fosse religioso, ele também não era um judeu religioso, ele disse, eu tenho inveja de você porque se Deus te deu esse desafio, você tem a capacidade de superá-lo e Deus nunca me deu esse desafio. Isso significa que o Rebbe está dizendo para ele, você tem uma força dentro de você que é maior do que a que eu tenho. E o Rebbe estava falando sério. O Rebbe estava falando sério. Era um desafio que ele não tinha, então, certo? É um desafio que Deus deu a ele, e esse é o ponto que ele está destacando aqui. O indivíduo em questão provavelmente não tem consciência de sua verdadeira força interior. A aprovação pode, portanto, ter sido projetada com o único propósito de revelar no indivíduo sua força oculta. Talvez o Rebbe queira dizer que não temos as respostas, mas isso pode ser observado. Uma coisa que é absolutamente verdadeira é que ele tem a força para superar isso. E também pode ser que toda a razão pela qual Deus deu a ele esse desafio seja que, sem o desafio, ele nunca iria revelar essa força que ele tem. Que depois de superar esse problema, pode ser adicionada daqui para frente ao arsenal de suas capacidades reveladas, para poder utilizar ambas para conquistas infinitamente maiores, para o benefício dele mesmo e dos outros. E eu suspeito, já que ninguém discutiu comigo que vocês têm pelo menos algumas tendências não saudáveis, que estou em boa companhia aqui e que não sou o único que tem algumas tendências não saudáveis com as quais luto para controlar. Suspeito que você também já passou pelo que eu passei. E isso é que, nas poucas áreas em que consegui controlar as coisas e consegui me desenvolver, etc., eu descobri uma força dentro de mim e uma habilidade em mim mesmo que eu costumava achar que não tinha. Tudo isso faz parte do desenvolvimento pessoal. O Rebbe continua, página 105, Maimônides, o Guia para o Maimônides. Ele escreveu o Guia dos Perplexos e assim Maimônides. O Rebbe o chama de Guia dos Perplexos, de sua geração e de todas as gerações seguintes, porque seu livro permanece. Que também foi aclamado como o maior médico de seu tempo, declara em uma passagem bem conhecida em seu famoso código Mishneh Torah. É isso que o Rambam escreve, Maimônides escreve. Toda pessoa tem a opção, o poder. Se ele assim desejar, pode se direcionar apenas para o bem e ser um tzadik, ou se escolher seguir o caminho ruim, pode ser um rachá, um pecador. Nós temos o poder. Deus nos deu a capacidade de escolher fazer a coisa certa. O que significa estar alinhado ou desalinhado com Deus, sendo o último considerado pecado? Nunca pense que uma pessoa está predestinada desde o nascimento a ser um tzadik ou um racha. Não pense nem por um momento que as pessoas estão predestinadas a serem justas ou pecadoras. Também não existe nenhuma compulsão interna para fazer uma escolha.
mas a pessoa tem a capacidade de escolher o comportamento correto. E isso depende inteiramente da própria vontade e determinação da pessoa. Rama pode dizer nas leis de Techuvá, de retorno a Deus. Em outras palavras, é claro que temos compulsões internas, mas essas compulsões internas não tiram o nosso livre-arbítrio. Ainda temos a capacidade de superá-las agora. Todos nós sabemos que em certos momentos da nossa vida, ou em certos períodos da nossa vida, realmente não parecia que tínhamos a capacidade de superá-las. Nós ficamos totalmente dominados pela compulsão, mas com o tempo, em certas áreas da vida, pelo menos conseguimos superá-la. Demonstrando essa verdade, e por isso precisamos lembrar dessas verdades. Uma observação final do ponto de vista científico, então o Rebbe está basicamente dizendo que tudo o que eu afirmei até agora, eu afirmei. Como cientista, isso está cientificamente correto, se olharmos apenas para os fatos, certo? Então, uma observação final do ponto de vista científico, dizer que a mente humana e o sistema neural são inimaginavelmente complexos é dizer o óbvio, é óbvio, a mente humana, o sistema neural. Mal sabemos algo sobre eles, mas graças a Deus esse pouco já ajudou muito na medicina. A mente humana, nós mal sabemos alguma coisa sobre a mente humana. Relativamente falando, só o Criador conhece sua obra, mas o Criador dotou a mente humana de qualidades maravilhosas. Para desvendar os mistérios da natureza, pesquisar, experimentar e ampliar o conhecimento sobre si e suas capacidades físicas e mentais. Cientistas avançaram bastante nos estudos sobre células cerebrais e hormônios. Agora está claro que uma ampla gama de emoções e sensações humanas pode ser estimulada artificialmente com a ajuda de técnicas eletrônicas e bioquímicas. Agora é geralmente aceito que a maioria, se não todos, dos distúrbios neurológicos, incluindo comportamentos sexuais desviantes, provavelmente resultam de deficiências ou irregularidades hormonais químicas durante o período da juventude. Alguns distúrbios neurológicos já estão sendo tratados com sucesso em certas áreas que envolvem o sistema neural. A expectativa é que esse alcance cresça e inclua todo o espectro de distúrbios neurológicos de indivíduos e nações. O Rebbe se refere a essas habilidades como uma bênção de Deus para ajudar no autocontrole. Enquanto isso, só nos resta confiar em Hashem e fortalecer nossa adesão à Torá e às mitzvot, como está escrito. Elas são nossa vida e prolongam nossos dias com bênção. Como estamos? Todos bem? Sim, temos uma pergunta. Sim, o Rebbe era o Rebbe, ou você acha que o Rabino estava simplificando porque ele só mencionou isso? E Rasha? E pelo que entendi do Tânia, uma pessoa nasce com a tendência de ser assadi, mas James... Steve, a pessoa pode estar em um estado onde todos os seus pensamentos, fala e ações são como os de assadis. Mas ele não tem isso. Eu suponho que seja o coração dele, esse lado do coração dele. Sim. Sim. Sim, você está totalmente certo e faz uma ótima pergunta. Rambam. Enquanto tento lembrar se Altrab fala isso no Tânia, sim, está logo no início, no primeiro capítulo. O Rebbe ressalta que o Altarab destaca esse ponto ao iniciar a discussão sobre o que é ser um Rasha ou um Tzadik, certo? O Rambam usa esses termos de forma diferente do Alter Rebbe no Tânia, que adota o sentido mais literal de Tzadik, Rasha e Tânia. Mas o Rambam usa, como o Altrab explica, como um Shem Hamushal, ou seja, como uma metáfora, não no sentido literal. Um Tzadik tem mais boas do que más ações, e um Rasha mais más do que boas. O Rambam realmente usa essa terminologia, então você está certo ao dizer que o Altrab faz diferente. Certo, ok, mais alguma pergunta sobre isso ou está claro para todos e faz sentido? Isso foi interessante, anotei isso também. Eu suponho
Não entendi o que ele quis dizer com nações. O que você acha que ele quer dizer? Eu não sei. Pode significar algumas coisas, eu acho. Mas eu não tenho 100% de certeza. Tudo bem. Então devo tornar isso um pouco mais polêmico, emocionante, tanto faz. Tenho quase certeza de que essa carta foi para alguém que escreveu ao Rebbe sobre tendências homossexuais. Quase 100% de certeza. É sobre isso que essa carta trata, caso você tenha percebido. É isso que tornaria essa carta muito polêmica, sabe? Hoje em dia, mesmo que o Rebbe não esteja sendo polêmico, ele só está compartilhando uma perspectiva, que, claro, eu diria que é mais do que apenas uma perspectiva deles. É a verdade de Deus. Mas eu realmente acho que é muito importante. Veja como o Rebbe escreve para essa pessoa. Agora imagine um homossexual escrevendo para um grande rabino, certo? Sobre a questão dele, que a Torá é muito explícita, é proibido agir dessa forma. Então eu só vou acrescentar um pouco mais sobre isso e é assim que eu faria. E eu já conversei no passado com pessoas que falaram comigo sobre suas tendências homossexuais. E isso é algo que praticamente qualquer homem com quem você conversar vai reconhecer. Eu não sei se vou, eu só vou, eu não sei. Isso é mais comum entre homens do que entre mulheres. Não me surpreenderia se fosse, então vou manter isso apenas para os homens. Se você conversar com quase qualquer homem que seja honesto, ele vai reconhecer isso. Quando eles veem uma mulher bonita, eles podem muito facilmente ter, espero que no máximo, um pensamento, ok, certo? É como qualquer coisa, se você vê, e novamente, uso este exemplo por um motivo, mas se alguém está em um restaurante, e, novamente, todas essas coisas, de certa forma, são a mesma coisa. Mas a importância e a consequência dessas coisas diferentes são muito diferentes. Se você está sentado em um restaurante e está comendo sua refeição e na mesa ao lado vê uma sobremesa sendo servida, não surpreenderia se quase todos que gostam de doces vissem essa sobremesa e dissessem: uau, adoraria comer essa sobremesa. Até você descobrir que ela custa 85 no cardápio, você não pede, certo? Mas você pode ter vontade de comer, não é sua, certo? Você não pode simplesmente ir lá e pegar. O cleptomaníaco pode até fazer isso, certo? Mas uma pessoa comum não faz isso. Mas então existe, isso é. Mas mesmo que alguém fosse fazer isso, sabe, ainda assim é muito diferente do que um homem violar seu casamento, que é tão proibido na Torá quanto um comportamento homossexual. Um não é mais proibido do que o outro. E sabemos que, tragicamente, isso é desenfreado em nosso mundo. Não sei se a palavra é desenfreado, mas é muito comum, certo? Muito comum. Então não é como se, sabe? Às vezes, temos que olhar para as coisas com honestidade e também olhar para os desafios dos outros com a honestidade dos nossos próprios desafios. Não é diferente. O fato de essa pessoa ter uma tendência pelo próprio gênero não é diferente de um homem casado ter uma tendência pelo gênero oposto. Na verdade, não é diferente. Então, colocando isso em contexto, agora, o motivo pelo qual estou dizendo isso é que estamos tirando o julgamento. Muitas vezes, você olha para alguém e não tem essa tendência. Então, podemos julgar dizendo o quanto a pessoa errou ou é terrível. E isso e aquilo, o que é muito, muito errado, claro, é muito, muito errado. Temos que, antes de tudo, compreender de onde a pessoa está vindo. Religiosamente falando, eu não quero usar a palavra errado, quero usar a palavra pecaminoso, por mais pecaminoso que isso possa ser. Tenho que entender isso e consigo facilmente. Algumas pessoas não querem, mas podemos compreender o desafio delas. Eles têm uma tendência, eu tenho uma tendência, são tendências bem diferentes, mas na verdade ambas são igualmente pecaminosas, certo? Então agora eu me relaciono com eles, eu entendo, eu tenho pecado, acho que você também tem agora. A deles é, na verdade, muito mais desafiadora do que a minha comparação, porque eu sou um homem casado. Eles têm um problema, eles têm um desafio. Eles conseguem? Como podem se expressar assim?
Eles não têm uma forma de expressão prazerosa ou que os atraia. Ok, é um grande desafio. Tudo isso deve ser reconhecido e valorizado, pois Deus deu a essa pessoa um grande desafio. Só entender isso já deveria afastar nosso julgamento. Tipo, poxa, tudo o que posso dizer é, eu não diria isso para a pessoa, mas tudo o que posso dizer é graças a Deus que eu não recebi esse desafio, porque eu não sei como lidaria com esse desafio. E é isso. Isso é só sendo honesto, certo? E é muito importante para ser útil a outra pessoa conseguir fazer isso. E então precisamos ir além disso, que é, sabe, reconhecer verdades. Que se Deus dá um desafio, nós temos a capacidade de superá-lo. Você vai superar amanhã? Aposto que não, certo? Vai conseguir superar isso a vida toda? Vai dar o seu melhor? Só podemos fazer o nosso melhor, então vamos dar o nosso melhor e conseguir o máximo de apoio possível. É assim que eu resumiria esse assunto. Estamos bem, pessoal, tudo certo. Tudo certo. Próxima carta, carta 37, conforto para pais enlutados. Bênção. Então, isso foi escrito no ano 19. Provavelmente foi no final de 1971, talvez já em 1972, mas Dona Ethel Rosen de Silver Spring. Nós até temos uma bênção e uma saudação de nome que significa que eles compartilharam a carta, a família compartilhou a carta, é por isso que temos o nome. Recebi sua carta na qual você escreve sobre a tragédia na família, esta família. Tragicamente, pelo que parece pela carta. Eles perderam uma criança, que é uma das experiências mais horríveis que um ser humano pode passar. Nem preciso dizer que ouvi e fui informado sobre isso. É claro que é difícil aliviar o choque de uma tragédia dessas apenas com palavras. Em outras palavras, o Reb está dizendo que não há nada que possa ser dito. A tragédia é tão avassaladora e imensa que não há nada que possa ser dito. No entanto, quero enfatizar um ponto básico que sempre deve ser lembrado, ou seja, que Deus é o Criador e Mestre do mundo como um todo e de cada indivíduo em particular. Mais uma vez, o Reb estabelece verdades para construirmos nossa perspectiva. Quero dizer apenas uma coisa. Em primeiro lugar, o relacionamento que as pessoas tinham com o Reb era único. Por que era único? Porque o Reb era um indivíduo único, do qual não existe outro igual. Então, nenhum de nós é como o Reb, nem em estatura e, portanto, nem na forma como as pessoas se relacionam conosco. O Reb escolheu dizer certas coisas a certas pessoas em determinados contextos por causa do relacionamento e da posição que tinha nesses vínculos. No entanto, isso não quer dizer que devemos falar o mesmo para quem perdeu um filho. Agora, o que estou tentando dizer é que isso pode soar um pouco como um sermão se você não estiver no contexto certo do relacionamento. Ok? Então, às vezes não dizemos nada, que é o que acontece na maioria das vezes. Não diga nada para alguém que passou por algo assim, porque não há palavras a serem ditas. Ou como escrevi para o sogro de um dos rabinos que foi que foi assassinado em Sydney, com quem eu tenho um bom relacionamento, um relacionamento próximo. Acabei de escrever uma citação do que dizemos em Davidim Anshabis, Manomar, Manidabir. O que há para dizer, o que há para falar. Foi só isso que eu disse, e então apenas enviei minhas condolências. Em outras palavras, o que há para dizer? Há algo a dizer? Não há nada a dizer. É uma perda extremamente devastadora e chocante, completamente inexplicável, que nós, como seres humanos, não entendemos, e não há nada a ser dito. Mas o Reb, sendo a fonte de orientação para tantas pessoas, então o Reb escreve para essa mulher que precisamos lembrar que Deus é o Criador do mundo e de cada pessoa. Embora os caminhos de Deus sejam insondáveis, e, portanto, não há como entendermos o que Deus fez. Devemos, ainda assim, acreditar firmemente que há um propósito em tudo. Essa é uma afirmação importante. Então, o Reb está dizendo que precisamos lembrar que há um propósito em tudo. Nada é aleatório e também existe algum bem oculto, por mais difícil que seja de ver ou entender. E eu vou te dizer explicitamente, nunca, jamais diga isso para alguém que passou por uma tragédia, mesmo que seja uma tragédia menor do que essa.
Por exemplo, o Rabino Ullman perdeu o genro, não é um filho, é um pouco diferente. Mesmo assim, ele tinha uma relação muito próxima, ele era muito próximo do genro, certo? Mas, ou seja lá o que for. No entanto, o presente que temos é que podemos ler. Esta carta que o Rebbe escreveu por causa de seu relacionamento e de sua compreensão do que as pessoas querem dele. Então temos que lembrar que tudo vem de Deus, que não podemos entender os caminhos de Deus. Ao mesmo tempo, tudo tem um propósito e algum bem oculto, mesmo que seja difícil de entender. Outro ponto fundamental e mais importante a se lembrar é que a alma é eterna e que ela tem uma existência independente do corpo que ela habita. Somente por um breve período de sua passagem nesta terra, toda a existência da alma no corpo é apenas aquela pequena parte da existência eterna da alma. Então, e essa compreensão é muito significativa. E isso é algo que eu sempre compartilho quando se trata da morte, que sempre precisamos nos lembrar disso. Então, nosso ente querido está totalmente em existência. Apenas o lado espiritual deles, que é seu ser principal, não é o lado com que nos relacionamos como humanos físicos. Portanto, não é apenas uma questão de fé religiosa, mas também de bom senso. A vida da alma não sofre interferência física e não pode ser interrompida por uma bala ou similar. Um ato de violência física só pode afetar a conexão da alma com o corpo, mas não a alma em si. A alma em si não é afetada. A relação da alma com o corpo é afetada porque o corpo não está mais vivo. Então, portanto, a alma não pode habitar o corpo. Também é claro que o apego e o amor dos pais por seus filhos não se baseiam nos aspectos físicos do corpo, mas sim nos aspectos espirituais da personalidade, caráter, qualidades, etc. Podemos ver muito claramente que o que os pais amam em seus filhos não é a parte física da criança, é o ser e o espírito da criança, expressos pela personalidade, caráter e qualidades. Em outras palavras, todas as coisas que são duradouras e que não terminam com a partida da alma do corpo. Deixe-me repetir isso. Ou seja, tudo que é duradouro e permanece após a alma deixar o corpo. Isso significa que tudo o que os pais sempre amaram em seu filho ainda existe, pois são coisas da alma. Há, no entanto, uma diferença. A alma de um judeu sempre quer fazer o bem. Enquanto ela estiver conectada ao corpo nesta vida, e enquanto estiver conectada ao corpo nesta vida, ela pode fazer o bem para si mesma. Mas depois de partir deste mundo e ascender ao mundo superior, o mundo da verdade, onde o desejo de fazer tudo o que é bom e sagrado é ainda maior. Uma vez que a alma está no céu, ou seja, no espaço do divino, ela quer fazer o bem ainda mais do que queria fazer neste mundo, porque é muito mais. Ela não está sendo bloqueada pelo corpo, está muito mais consciente de seus desejos divinos e, portanto, quer fazer o bem ainda mais. Livre da sobrecarga do corpo físico. Ela não pode mais fazer boas ações sozinha neste mundo, dependendo agora dos entes queridos que ficaram, especialmente dos pais, para cumprir todas as mitzvot e a sadaká. O rabino aponta uma ironia. Enquanto a alma está no corpo, este sempre impõe sua vontade, gerando um grande conflito. E isso limita a voz da alma. Quando a alma deixa o corpo e está no céu, ela deseja muito mais fazer tudo o que Deus quer. No outro mundo, ela não pode cumprir a vontade de Deus, pois não está mais no mundo físico. Todas as mitzvot servem para tornar este mundo um lugar divino. Enquanto a alma desejava e fazia o bem em vida, agora seu desejo de fazer o bem aumenta, mas ela não pode mais agir. Então, que bem essa alma pode realizar? Os entes queridos no mundo físico podem fazer qualquer bem em nome da alma. E é por isso que fazemos coisas em mérito dos nossos entes queridos e, especificamente neste caso, infelizmente, dos pais. Ou seja, além do bem que pais e parentes da alma falecida fazem ao cumprir suas obrigações e do que os pais realizam por conta própria. Porque eles são judeus e cumprem mitzvot, agora eles têm a obrigação, o chute e o mérito de fazer um pouco mais.
por conta e em nome e pelo chute, o mérito da querida alma falecida. A alma, que agora está no mundo superior, sente grande satisfação pelo que é feito por ela em termos de Torá e mitzvot, e é muito grata por isso, embora não possa expressar diretamente essa gratidão. Mas uma coisa importante é não receber palavras de agradecimento nesse caso, mas saber que você está fazendo a coisa certa aqui. A questão não é receber agradecimento do seu filho que você perdeu, o principal é fazer o que é certo, o que vai beneficiar o seu filho. Muito mais poderia ser dito sobre esse assunto, mas confio que o que foi dito acima será suficiente. Vou apenas resumir. Você e seu marido devem estar imbuídos da ideia da eternidade da alma e também imbuídos da ideia de que, além das suas próprias boas ações, agora precisam fazer um pouco mais em favor da alma de sua querida filha falecida. Façam isso com devoção, inspiração e consciência de que é um grande mérito e chute para sua filha falecida. Que Deus conceda isso. A partir de agora, compartilhem apenas boas notícias, com bondade clara e evidente, com bênção e pós-escrito. Embora a carta tenha sido escrita para você em resposta à sua carta, é claro que ela também se destina àqueles com quem você desejar compartilhá-la e para quem, esperançosamente, possa ser benéfica. Talvez tenha sido o pós-escrito que incentivou os pais a compartilhar esta carta. A carta não traz nada pessoal para eles. A mensagem do Rebbe serve para qualquer pessoa que perdeu um ente querido. Mas eles compartilharam. Ok, estamos bem, todo mundo bem, fantástico. Vamos para a próxima carta. A importância da gratidão, saudações e bênçãos. Em resposta à sua carta, fiquei surpreso com o conteúdo dela. Você mesmo escreveu que eu pedi para você me escrever e me informar quando as coisas boas tivessem melhorado, mas você não fez isso. Certo, bem, o REB, acho que esse cara muito bom, vai chegar a um ponto muito importante que ele quer transmitir para a pessoa, pois a pessoa teve um problema. Eles escreveram para o Rebbe. O Rebbe respondeu para eles e então escreveu: me informe quando houver boas notícias sobre esse assunto. E o Rebbe disse: você não fez isso. Em vez disso, você esperou até que as coisas melhorassem. Você esperou até depois que houve boas notícias, quando algo foi virado de cabeça para baixo. Então surgiu outro problema e só então você me notificou. Uma das coisas, porém, não é esse o caminho que o Rebbe está tomando nesta carta em particular. Algo assim. Na verdade, isso pode ser o motivo. O Rebbe costumava reclamar com frequência que seus chassidim só lhe enviavam cartas sobre problemas. Eles nunca enviavam cartas com boas notícias ao Rebbe, que adorava recebê-las. Este é um contexto geral, mas a carta ajuda a entender por que o Rebbe queria boas notícias. Acho que há um motivo para entendermos as boas notícias. Elas nos elevam. Só ouvir más notícias torna a vida difícil, mas o que o Rebbe diz aqui é: como explicado nos livros sagrados, somos recipientes da bondade de Hashem e devemos reconhecê-la e agradecê-lo adequadamente. Devemos agradecer a Hashem por sua grande bondade, expressando gratidão por meio do estudo da Torá e das mitzvot. Como você demonstra sua gratidão a Hashem? Simples. Você estuda a Torá, reserva uma hora do seu dia ou semana para isso, como está fazendo agora, e cumpre mitzvot. Isso é Hashem. Como agradeço a Hashem fazendo sua vontade? Hashem faz o que quero, eu faço o que ele quer? Quando reconhecemos o bem que Hashem concede, isso, por sua vez, traz mais bênçãos de Hashem. Você quer saber como merecer mais bênçãos reconhecendo, percebendo o bem que Hashem te deu? Porém, se ao receber o bem, a pessoa acha que é garantido ou fruto apenas de sua inteligência ou motivos parecidos. Ou acreditam que o bem que veio foi resultado dos meus próprios esforços. Tipo, claro, aquela piada famosa sobre o cara que precisava de uma vaga para estacionar, né? Todo mundo já conhece essa história, né? Ele diz: Deus, estou com pressa, preciso chegar ao trabalho. Por favor, arruma uma vaga na frente. Ao chegar, vê um carro saindo e uma vaga abrindo. Ele fala: deixa Deus, fiz sozinho.
Então, porém, quando algo bom acontece, a pessoa toma aquilo como garantido e acredita que é resultado dela mesma ou acredita que é resultado da própria inteligência. Por razões semelhantes, isso não só deixa de trazer um aumento nas mitzvot da Torá, não só eles não estão fazendo mais do que Deus quer, mas às vezes pode até ter o efeito oposto. Como a pessoa se sente autossuficiente, e quando você se sente autossuficiente, Deus diz, você é autossuficiente, não precisa das minhas bênçãos. Tudo bem, vou deixar você agir nos seus próprios termos. Não é de se admirar, então, que se as coisas depois derem errado, o Rebbe está dizendo para eles se preocuparem. Quero que compartilhe as boas notícias comigo para que você agradeça a Hashem pelo bem. Você vai perceber que quando precisa escrever sobre algo, certo como as pessoas fazem em diários, você escreve sobre algo, então você está reconhecendo o bem. Quero fazer uma observação e enfatizar um ponto que muitos costumam ignorar, mas sobre o qual o Rebbe é muito claro. E essa é a maneira de agradecer a Hashem, fazendo o que Hashem quer. Deus não quer palavras vazias, certo? Deus diz, você aprecia o que eu fiz por você, faça o que eu peço de você. Então agora o Rebbe continua. Deve-se entender que o motivo pelo qual pedi para você me informar quando as coisas melhorassem era, essencialmente, para tornar você mais consciente de como Hashem está te guiando com bondade e misericórdia. Eu queria que você me escrevesse e é isso que eu preciso saber de você. O Rebbe era muito dedicado às pessoas. Percebeu que ela precisava reconhecer mais o que Hashem faz por ela e por isso pediu, escreva para mim quando algo bom acontecer. Com essa consciência, o bem deve ser ainda mais fortalecido. Que Hashem te ajude a seguir, ao menos daqui em diante, o conselho que dei. Especialmente enquanto nos preparamos para o próximo festival de Pesach, o tempo da nossa liberdade. Você não citou nada na carta sobre um shidduch para seu filho. Que ele esteja bem. Presumo que, como falamos, isso está sendo tratado adequadamente. Que Hashem conceda sucesso com bênçãos para um Pesach Kasher e alegre em nome do secretário do Rebbe Rebelde. Tudo bem? Estamos bem? Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Um segundo. Tentando encontrar uma carta mais curta nas próximas cartas, mas não tem, já que só temos mais alguns minutos. Só um segundo. Vamos começar a carta e ver até onde vamos. Eu só pulei, então, um segundo. Em que página estamos? Todo mundo? Aqui, ok? Então, essa é a carta relacionada à história, para a qual vamos voltar. Do Rabino Nachem de Chernobyl, que é um grande mestre racídico de Chernobyl. Infelizmente, todos nós conhecemos Chernobyl. Então, essa carta foi escrita. Voltamos para 1954, pessoal. 16 de Elul. Saudações e bênçãos. Em resposta à sua carta, na qual você descreve as dificuldades que está enfrentando na Yeshiva de Tentitim. Ou melhor, a falta de familiaridade com a rotina e os novos estudos. Vou explicar o contexto, que entendo apenas pelo que o Rebbe escreve. A pessoa que escreveu esta carta ao Rebbe basicamente disse isso. Ele acabou de sair de... Ele é um rapaz religioso que era um bochur de yeshiva, e ele parece que ele é um adolescente, e ele saiu de uma yeshiva não Shabbat, pelo que me parece, para uma yeshiva Shabbat chamada Taimi Shiitim. A Yeshiva Shabbat chama Taim Shititim assim. Ele está achando a transição difícil. Eu só quero dizer que há duas coisas, que são duas questões diferentes. Por acaso, eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu fui de uma escola secundária não Shabbat para uma pós-secundária Shabbat ou colégio rabínico, Yeshiva. E as escolas não Shabbat têm uma cultura completamente diferente. Primeiro, então, é uma transição difícil. Segundo, o regime de estudos é diferente na Yeshiva Shabbat. Você passa 1h30 de manhã estudando filosofia racídica e 1h30 à noite estudando filosofia racídica. Aliás, é bom saber, só acho que seria bom para todos saberem disso. Qual é o regime? Então, por exemplo, meu filho Nachman está no ensino médio agora, ele tem 16 anos.
Qual é o regime diário dele? Então, ele acorda. Não sei exatamente, mas sei que é algo geral. Ele provavelmente acorda por volta de 15 para 7 todo dia. 6h45 da manhã, ele vai ao mikvah, que eles têm na yeshiva. E então ele tem uma sessão de filosofia racídica das 7h30 até as 9h, ok? Então é uma sessão de 1h30. Provavelmente ele tem uma aula na maioria dos dias da semana por metade desse tempo com seu professor de filosofia racídica. Depois eles se preparam para o davening e fazem as orações matinais, davening, depois tomam café da manhã e então provavelmente por volta das 11h ou algo assim. Eles começam o estudo talmúdico e provavelmente vai das 11 até as 2 e então das 2 às 3 eles têm uma pausa para o almoço. Agora, durante esse período das 11 às 2, eles estudam com parceiros de estudo, que é o que eles fazem segundo a filosofia racídica. Além disso, em parte desse tempo, eles têm uma aula, talvez por 1h das 3h eles têm uma aula, então eles estudam o Talmud por conta própria. Eles têm seus rabinos no salão de estudos a quem podem fazer perguntas e depois tem uma aula. Provavelmente, na maioria dos dias da semana é assim. E então eles têm 1h de intervalo para o almoço e depois, das 3 até provavelmente umas 6h30 ou 7h, eles estudam mais. Talmud, mas de uma forma diferente, em um ritmo mais rápido, não tão aprofundado, mas mais para cobrir mais conteúdo. Nós chamaríamos assim, e então ele teria um estudo de Chumash e um estudo de Halachá, da lei judaica. E então eles jantariam provavelmente das 6h30 às 7h30, talvez, em algum momento por aí. Eles faziam o minchá, o serviço da tarde, das 8 às 9 ou 9h30. Eles têm um estudo de filosofia racídica e depois fazem o mariv. Se você comparar, eles nem fazem faculdade rabínica. Ele ainda está no último ano do ensino médio. Mas as faculdades rabínicas não tiram um mês de folga como as nossas. O que é um completo desperdício de produtividade humana, se formos realmente honestos sobre isso, e um péssimo desenho do nosso sistema educacional. Na faculdade rabínica, no máximo, você tem folga em um fim de semana. Ou talvez um fim de semana prolongado algumas vezes ao ano, mas não há grandes intervalos porque precisamos manter a produtividade. O regime deles é incomparável a qualquer outro, mesmo em escolas secundárias. Começa às 7h30 e termina às 21h. Porque valorizamos o tempo e valorizamos a capacidade de um ser humano. Agora ele está mudando de uma yeshiva para outra e há algumas diferenças. E ele está tendo dificuldades com isso e escreveu uma carta para o rabino dizendo que está tendo dificuldades, que não está familiarizado e está encontrando dificuldades. O Rebbe pergunta, você conhece o ensinamento dos nossos sábios? Já são 10h32. Agora que te dei o contexto das yeshivas, estamos prontos para a carta da próxima semana.